Bom dia, meninos, mais uma vez aqui na nossa videoaula, né? Vamos iniciar aí mais uma semana de estudos. Espero que todos tenham uma semana abençoada, que os estudos possam vir para, fortalecer aí a vida da gente nesse momento de confinamento, e aí eu vim aqui para a gente contribuir um pouco mais, no nosso crescimento intelectual. Então espero que vocês gostem da nossa aula e bom estudo! Bom dia, turma. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez à nossa aula. Vamos continuar aqui o capítulo 7, que trata sobre rochas, minerais e solos. Na nossa última aula eu tratei a respeito das rochas e os seus tipos. E hoje a gente vai tratar a respeito dos minerais. Minerais esses que são importantes por conta do seu uso diário. Então, na atualidade, a gente vai encontrar aí a maior parte dos produtos que a gente utiliza tem derivados de rochas e minerais, que são extraídos da natureza. E aí, dependendo do consumo atual, nós temos aí uma estimativa de que cada pessoa irá usar ao longo de sua vida aí centenas de toneladas de rochas, minerais e metais. Então a gente vai encontrar, por exemplo, nas habitações, nos combustíveis fósseis, produtos eletrônicos, e assim por diante vai ter no nosso dia a dia. Vamos ver aqui o que são os minerais, né? Eles são chamados de elementos naturais sólidos que possuem cor e brilho e uma composição química bem definida. Aqui são alguns elementos que a gente pode encontrar na natureza, no seu estado bruto, porque eles são lapidados, são limpos, e aí a gente vai ter, por exemplo, o diamante. Ele é encontrado com uma rocha bruta e só depois é que ele é lapidado e é da forma que a gente conhece ele. Então, no processo de formação da Terra, nós tivemos aí um fenômeno na qual os materiais mais pesados, no caso ferro, que se encontravam no interior da Terra, constituíram então principalmente o núcleo e o manto inferior. Então, os materiais mais leves, como por exemplo o magnésio, o alumínio, estão nas camadas mais externas. E aí o que acontece? Os que estão localizados na parte mais inferior, como sofrer um processo de modificação, e ali vai estar situada a maior parte dos minerais que a gente tem disponíveis. Por isso que a exploração mineral é uma atividade extremamente rentável. Só para ter uma ideia, o que a gente utiliza no nosso dia a dia. O cobre, ele a gente pode encontrar nos fios de energia que a gente tem em casa. Se vocês já perceberam, quando você pega o fio e tira ali aquela capinha, aquele material avermelhado, enfim, aquilo ali é o cobre. A gente vai encontrar também nos carros, em escritórios, em escolas. O alumínio também ele pode ser empregado na fabricação de latas, na lata de refrigerante que vocês consomem, nos aviões, nos automóveis, equipamentos eletrônicos, também é um mineral retirado do subsolo. O sal, ele vem de uma outra região, ele vem do mar. Uma boa parte vem das águas do mar, que são colocadas em tanques, em que a água seca, evapora de modo geral, e o que resta é o sal, que ele é tratado e a gente consome ele. E nós temos o chumbo, que a gente vai encontrar, por exemplo, nas baterias de celulares e outros afins. Então, só para a gente ter uma ideia de como que a gente vai ter essa diferenciação. Só para ter uma ideia aqui, o sal ele é um mineral não metálico e o ferro é um mineral metálico. Nós temos essas duas distinções. Bom, a palavra mineral ela designa elementos ou compostos naturais sólidos com composição química definida. Esses compostos formam as rochas, que constituem a litosfera. A litosfera é essa que é a camada de rochas e solo. Então, de acordo com as características que apresentam, os minerais são classificados em metálicos, como o ferro, acabei de falar, e não metálicos. Temos aí o enxofre, o talco e o sal. Então a gente vai chegar aqui, por exemplo, no Brasil. O Brasil ele tem umas áreas imensas de recursos minerais, dada a sua formação geológica. O Brasil ele tem uma boa parte do seu território formado por bacias sedimentares, que são áreas em que há a presença de vários tipos de minerais e, consequentemente, a formação de jazidas.
somente jazidas de ferro, né? A gente tem aí uma extensão gigantesca de jazidas de ferro. Bom, a gente vai chegar agora na parte dos combustíveis fósseis, que são minerais utilizados em larga escala, né, e por serem de origem não orgânica, desculpa, ou orgânica, como no caso do petróleo, materiais aí muito velhos geologicamente falando, né, e que a partir do seu uso liberam intensa quantidade, né, de produtos químicos. Então eles são chamados assim de combustíveis fósseis porque não tem uma renovação no período curto. Então, para a gente ter jazida de petróleo novamente, quando você acabar, né, vão levar aí milhões e milhões de anos. Tá ok? Então, são chamados de combustíveis fósseis. Então, a gente consegue visualizar aqui 4. E vou tratar aqui rapidinho sobre alguns. No caso aqui, o carvão mineral é diferente, né, do carvão de churrasco, que é feito de madeira. Esse aqui não, são de minérios. Então a maior parte da poluição que é gerada no mundo vem a partir da queima do carvão mineral, que é utilizado em fábricas, né, que aquecem as fornalhas para derreter o aço, assim por diante. Então ele se formou ao longo do processo de soterramento de árvores e plantas em terrenos pantanosos. Isso aí há mais de 340 milhões de anos, num período chamado de Carbonífero. Então ele foi sendo soterrado ao longo do tempo e aí formou uma camada, né, desse material. Por isso que é chamado de fóssil, matéria orgânica. O outro produto é o petróleo, né, que é o mais utilizado no mundo, justamente por conta da sua diversidade. Então é um recurso mineral de extrema importância, né. Por meio do seu refino, é possível obter aí diversos produtos, como por exemplo a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o óleo combustível, lubrificante, asfalto, parafinas, produtos plásticos, medicamentos, fertilizantes. Então a gente vai encontrar ele derivados em vários lugares. A tintura da casa de vocês, por exemplo, tem derivado de petróleo. E ele é resultado da decomposição e acúmulo de restos de seres vivos no fundo dos mares e oceanos há milhões de anos. Então esses animais eles foram sendo, né, compactados por camadas de sedimentos que ao longo de milhões e milhões de anos se transformaram em rocha acima deles e aí acabaram transformando nessa matéria-prima tão valiosa, né, que é utilizada hoje largamente, né, em produtos variados. Aí aqui no Brasil a gente vai encontrar, né, algumas jazidas, mas a maior parte do petróleo do Brasil é retirado do mar, né, na região ali próximo ao Rio de Janeiro, na bacia de Campos, próximo a São Paulo também. Então, a empresa que tem o monopólio no Brasil é a Petrobras, que é uma empresa brasileira, né? Ela que faz a exploração, ela que produz, ela que refina, ela que comercializa, transporta, né, e distribui o produto no Brasil e também em outros países. Então nós temos aí, né, esse grande potencial de exploração petrolífera no Brasil. Então lá no mar, geralmente são as plataformas que fazem esse tipo de exploração. Então, seguindo aqui, a gente consegue visualizar as principais reservas mundiais de petróleo. Então, o que a gente consegue identificar aqui, né, em verde, o maior potencial de petróleo do mundo, que fica justamente no Oriente Médio. Tá, ok? Então aqui a gente vê a distribuição e o Brasil ele se encontra aí com um potencial de quase 9% do total. Isso é muito grande, mas assim, ainda muito singelo, próximo à capacidade que o Oriente Médio tem de produção. Por isso que a gente vê muito conflito nessa região, justamente por conta dessa matéria-prima. Mas assim, o petróleo, apesar de ser muito benéfico, ele é uma das principais fontes poluidoras, né? Os produtos derivados dele, quando queimados, eles poluem a atmosfera. Outra situação que faz respeito a eles é o vazamento de óleo nos oceanos, que pode eliminar espécies, né? Impede a passagem de luz e oxigênio, causando a morte aí de vários seres vivos, peixes, animais de modo geral. Então o risco de uso desses combustíveis fósseis é justamente da poluição. Por isso que há, né, o uso de alternativas sustentáveis, né, principalmente para tentar minimizar a exploração e o uso desses minerais.
Tá ok, meninos? Então aqui a gente termina essa parte de minerais. Espero que vocês tenham compreendido aqui a nossa aula. E até a próxima.